Ok, estamos dando início então a mais um vídeo, né? Estamos continuando, avançando em nossos encontros, estamos contentes, felizes por estarmos aqui, podendo estar realizando mais um encontro para falarmos, né, desse tema tão prazeroso, esse tema ao mesmo tempo instigante, né? Esse assunto, né, que nos domina, este assunto, né? Assunto instigante, este assunto que está cada vez mais atraindo a atenção das pessoas. Talvez muitas pessoas perguntem, né? Como é que pode estar tendo esse despertamento da humanidade nesse exato momento? Esse despertamento é graças ao aflorescimento, né? Porque cada vez mais que nós vamos avançando, nós vamos, dentro dessa era de Kali, tendo, né, a oportunidade de sair dessa vibração tão densa. Então, naturalmente que as latências espirituais e até mesmo a própria evolução façam esse despertamento, esse chamamento para estas coisas espiritualizadas, né? E é importante também de nós vermos que cada vez mais a procura pelo yoga vem crescendo cada vez mais dentro do país, dentro do Brasil. A gente vê também que em toda a América Latina há uma grande procura muito imensa pelo yoga, né? Pelo yoga. Vale a pena destacar que a América Latina, hoje todo o continente americano é um continente muito novo, né? Um continente muito novo. Ele foi descoberto, né? Esse descoberto, claro que entre aspas, ele foi pelas civilizações europeias, então conquistado, né, em 1500 e mais ou menos por esse período, mas ele recebeu, né, um contingente muito grande de pessoas a partir de 1800, né, 1800, 1700. Daria para se dizer que foi um período assim que ele teve seu boom, a sua explosão, né? A sua explosão de pessoas. Então é um continente muito novo, né? É um continente que ainda tem muito a florescer, muito a crescer. Ainda as pessoas têm muito que se despertarem. E claro que há um grande despertamento entre muitas pessoas que já estão habitando este lado do globo, né? Há um despertamento. E nós estamos tratando sempre da yoga, da Raja Yoga, né? As pessoas muitas vezes chegam no nosso canal, muitas vezes passam por aqui aguardando exercícios, aguardando posturas. Também temos posturas, né? Mas a Raja Yoga ela é um outro caminho, né? Ela é chamada a Yoga Real, né? A Yoga Real, né? Ela é a yoga de 8 partes, de 8 membros, né? Ela é yoga que tem 8 essências, né? 8 principais essências, 8 desmembramentos de outras yogas, né? Como Hatha Yoga. Nós temos Bhakti Yoga, né? Tem em relação à entrega, tem Laya Yoga, tem diversos membros, né? Ou essências de outras yogas que são trazidas para cá para vir poder fazer esta somatória, né? Essa somatória de 8 membros que é chamado de Ashtanga Yoga, né? Até mesmo Patanjali, um grande conhecedor, né? Um grande conhecedor, ou grupo, né? Esse grupo de pessoas que realizaram esse tratado, grandes conhecedores de yoga, né? Pessoas que devotaram sua vida, grandes gurus, grandes mestres, né? Que devotaram a sua vida para a yoga e levaram a yoga não simplesmente como exercícios, não simplesmente como lazer, não simplesmente como exercícios de relaxamento para a sua vida. Levaram a yoga como ciência, uma ciência pura, uma ciência verdadeira, uma ciência para as suas vidas, e estudaram o âmago das coisas, né? Transcenderam o intelecto e conseguiram atingir o âmago das coisas. Muito diferentemente de cientistas atuais, ou até mesmo observadores, né? Ou até mesmo pessoas que fazem a observação, né? do mundo que hoje nós temos, né? Os filósofos de hoje, os estudados, né? As pessoas letradas de hoje, eles foram ao âmago, né? de muitas e muitas questões através da interiorização, através do olhar para dentro, através da busca interna e não da busca externa. No encontro passado, nós abordamos o assunto, então, inclusive nós já viemos abordando esse assunto, né, sobre em alguns encontros, mas nós falamos especificamente no encontro passado sobre
como que definirmos, né, ou como que nós conseguimos mensurar a velocidade para se atingir o Samadhi? Então a gente colocou diversas questões, a gente viu que o tempo é um fator determinante, nós vimos também que além do tempo, a dedicação que a pessoa pode dar é um fator determinante, nós vimos que o karma também é um fator determinante, nós vimos também que a velocidade, né, o que é velocidade? Como é que a velocidade se traduz? Na mensuração do tempo, a pessoa que tem mais tempo a se dedicar também consegue, mas também, né, tem uma agilidade maior referente a quem não tem o tempo hábil, né, para dedicar. E nós conseguimos também trazer, né, em muitas outras, entre muitas outras coisas, nós conseguimos trazer para você que não importa se você tem um tempo largo ou um tempo curto, se você na tua vida você tem condições de se dedicar ou tem mínimas condições de dedicar. O importante é você se dedicar, né? Porque por mais que você nesta personalidade, nessa vida não consiga ir muito adiante, não consiga avançar muito, você está preparando o terreno, né? Você já está preparando o terreno, você já está preparando as sementinhas para as tuas próximas personalidades que vão pegar esses agregados, vão receber essas heranças e vão dar continuidade a tudo isso. Você já passa a criar os sanskaras, né? As impressões definitivas que vão ser elas posteriormente, né, amadurecidas na próxima personalidade, dando a ela a possibilidade de o seu desabrochar espiritual. Outra coisa que vale a pena também você já ter como medida, como balança, apesar de que nada se mede no yoga, mas você ter já em comparativo contigo mesmo, que quando essas latências já estão desabrochando dentro de ti, essas latências já desabrocham, significa que você está saindo da sua dormência espiritual. Significa que você está tendo, né, o alvorecer espiritual. Você está saindo do tempo de dormência, você está saindo desse tempo, né, do tempo de estar enclausurado dentro dessa casca que é o corpo físico, e você já começa a ter as latências espiritualizadas. A angelitude, por assim dizer, já começa a despertar dentro de ti. É um momento muito lindo, um momento muito prazeroso que vem consumar esta grande obra, né? Esta grande obra que está sendo executada, que é a própria evolução. Então nós falamos sobre tudo isso. Nesse encontro de hoje, nós vamos estar abordando em mais uma diferenciação, né? Nós vamos estar falando sobre a razão, né? A razão das diferenciações em quadro de suave, no quadro de média e no quadro de intensa, né, dos meios empregados. É muito semelhante ao sutra anterior, claro que tem alguma diferenciação no modo de nós interpretarmos, porque nós falamos como, né, no encontro anterior, nós falamos sobre o Samadhi está mais perto para aqueles cujo desejo pelo Samadhi é intensamente forte. E a gente falou sobre locomotiva, né? A gente falou sobre velocidade, a gente falou sobre tudo isso. Mas aqui nós vamos entender agora, né? Nós vamos entender agora sobre a questão do progresso, nós vamos entender sobre para chegar ao objetivo, nós vamos entender sobre os meios empregados, né? Por exemplo, assim, se a pessoa ela age de modo suave, né? Uma pessoa que volta e meia lê um livro, uma pessoa que volta e meia lê um material, volta e meia faz alguns exercícios de relaxamento, em um ou outro momento, né? Ela faz alguma observação de algum material. Como é que é o progresso dela, né, dentro do yoga? E aquela pessoa que consegue empregar um modo médio, como é que é o seu desenvolvimento? E aquela pessoa que consegue empregar um modo intenso, como é que é, né, o seu desabrochar? Como é que é como é que é o desenvolver, né, do seu caminho? Então a gente sabe que tem diferenciações sobre tudo isso. E Patanjali, apesar de trazer esses modos, essas colocações tão largas e flexíveis, né, falando modo suave, tá? O que é o modo suave? Como é que eu vou medir o que é suave? Como é que eu vou medir o que é médio? Como é que eu vou medir quanto intenso? Por mais que ele traga essas definições, ele também, né, através de timing, né, o timing fazendo interpretação, nos esclarece que o importante é nós estarmos praticando.
né? Que o importante é nós realizarmos as práticas. Muitas vezes também o teu karma não lhe permite, né? Muitas vezes o teu karma não lhe permite você se doar de uma forma média, de uma forma intensa. Não significa que você não esteja colhendo bons frutos pelo modo suave. Muitas vezes, né, o seu agregado kármico, né, o seu samsara, né, o seu sanskara, né, as suas impressões, elas não permitem um devotamento intenso, mas permitem um devotamento médio. Então isso, mesmo assim, já está somando em sua vida. Mesmo assim, isso já está somando. É muito largo, é muito flexível quando nós abordamos esse tema. É algo muito largo de se compreender, tem diversas formas de se compreender. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa, em relação a outra pessoa, a outra estudante, ela emprega modo suave, porque você relacionando com outro estudante, aquele estudante B, ele é mais intenso que o estudante A. O estudante A está no modo suave, né? É uma colocação, uma visão humana, é uma visão da pactri, uma visão materializada de observar a coisa. Vamos supor que numa observação espiritualizada as pessoas estão olhando e estão vendo que ambos estão empregando a mesma força. Porque aquela pessoa que está no grau suave, em relação ao B, que está no grau intenso, nós vamos ver que os seus agregados, os seus samsaras são muito mais pesados que os samskaras do outro, né? Os seus samskaras, não samsaras, os seus samskaras são mais pesados que o grau do outro. Então, por isso, com todo esse peso, mesmo ainda sendo suave, o seu esforço ainda é um esforço muito grande, né? Ainda é um esforço muito grande, descomunal, porque apesar de suave ser as suas práticas, suave ser o seu meio empregado, mesmo assim ele está ainda lutando contra, né, um sanskara muito forte de sua vida. Então pode ser que mesmo suave aos olhos físicos, mas aos olhos espirituais seja muito intenso. Então tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras de nós vermos, tem várias maneiras de se analisar tudo isso, tem várias maneiras de nós medirmos isso. Mas é importante nós sabermos que existe um modo de nós fazermos uma autoanálise, né? E nós observarmos nesses meios e dizer, olha, eu já sei o que eu quero para mim, eu sei que eu quero estar buscando o yogi, eu quero buscar esse amadurecimento espiritual, eu quero estar buscando para mim uma vida onde eu possa estar tendo resposta para todas as minhas perguntas, eu quero estar buscando, né, para mim esse caminho, né, esse caminho do yoga, da yoga, né, da Raja Yoga. Aí você começa a fazer as leituras para entender o que é o caminho do yoga, aí você começa a ter o entendimento e começa esses questionamentos, né? Quanto tempo faltará? Como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou saber para entender o passo que eu estou dando? Como é que eu vou saber os pontos que eu estou dando? Até inclusive o próprio Taimner, ele diz, não sei se ele fala isso baseado em outros gurus, mas ele faz uma colocação que ele diz assim, que quando realmente o yogi, né, o yogi entender do caminho, entender ou se dedicar ao caminho, né, se colocar a caminho, ele não vai ter tempo nem para pensar sobre isso, né? Não vai ter tempo nem para pensar sobre isso. E é muito interessante também que não se pense sobre isso. É muito interessante que nós não ficamos pensando, será que eu avancei? Será que eu não fui? O quanto que eu andei? Porque vai ter vezes, e eu digo para você que vai ocorrer isso. Vai ocorrer isso. Vai ter vezes que vai te dar a sensação que você está parado. Vai ter vezes que vai te dar uma sensação de estagnação. Tem vezes que te dá uma sensação que parece que o teu barco parou. Parece que o vento parou de soprar nas velas e tudo parou. Aí tem vezes que parece que tu dá aqueles enormes saltos, né? Aqueles enormes saltos assim de conscienciais. Tu percebe que a tua consciência se aflora, tu percebe que a tua consciência desabrocha e aquilo te dá um êxtase de felicidade muito grande. Então assim, ó, fique muito tranquilo que vai ter tempo para muitas coisas, mas é importante você saber que nós estamos no mundo dual,
que tudo faz parte, o elevado, né, as partes elevadas e as partes menos elevadas, elas fazem parte. Nós vamos ter que ter experienciações em todas elas. Nós vamos ter que ter experienciações no chamado felicidade do mundo, nós vamos ter que ter experienciações nas chamadas infelicidade do mundo, nós vamos ter que passar pela essa temperança, dessa dualidade desse processo de Pactre. Nós vamos ter que transpor tudo isso. A gente vê, a gente começa a sentir o quanto peso tem Pactre, a gente começa a sentir esse peso de Maya, esse peso da ilusão que nós estamos vivendo, a gente começa a perceber o peso, né, do nosso samsara, a gente começa até mesmo a dizer assim, olha, se eu tivesse em condições A, se eu tivesse em outras condições, até tem muitas pessoas que desistem do caminho do yoga por causa dessas condições no qual eles se encontram, e não é o caminho, porque, como eu disse antes, por mais suave que pode ser as práticas dentro de Pactre, fora de Pactre, né? Fora do mundo espiritual, você pode estar fazendo um largo crescimento. Por isso que te diz, qualquer busca, por mínima que seja, para o caminho do yoga, é uma busca pela sua espiritualização, é uma busca, né, pelo seu desabrochar, pelo seu acordar espiritual. Então jamais desista, tá? Eu vou começar o assunto agora, tá? Nós estamos ainda dentro da primeira parte, para sobrar um tempo, né? Sobrar um pequeno tempo no final desse vídeo, para nós falarmos da próxima sessão de assuntos, né? Porque hoje, com esse vídeo aqui, o vídeo 22, ou Sutra de número 22, nós vamos estar fechando mais um segmento, né? Dentro de Samadhi Pada, dentro da sessão 1, e depois nós vamos estar falando do terceiro caminho empregado, né? É a senda da autoentrega, a Ishvara Pranidhana, né? As pessoas vão perguntar o que é Ishvara Pranidhana. Podemos dizer que é Deus, né? Né? Mas claro que para a definição do yoga, Deus é uma palavra muito limitada, né? A própria palavra Deus se limita muito. É a palavra de melhor definição, talvez humana, para definir a divindade maior, né? Talvez seja a palavra mais flexível, mais aberta de se dizer, é Deus. Né? O que é Deus? Deus. Nós temos que saber que se colocar a palavra por plural, ela vem a palavra deuses. Né? Temos que saber que mesmo assim, jogando essa palavra Deus, ela dá uma sensação de um ser personificado, ela dá a sensação de um algo único, né? E na verdade é complicado definir Deus. Nós não temos uma consciência para definir realmente esse Deus, né? Mas aqui só para você poder, nós poder situarmos nós aqui do lado ocidental, tá aqui então uma colocação por time, ele bota uma auto-entrega a Deus, tá? Nós vamos estar entrando nessa sessão, e essa sessão ela vai do Sutra 23, ela estende-se até ao Sutra de número 27, acredito eu, tá? Acredito eu que é o Sutra de número 27, deixa eu ver aqui. Mais ou menos do Sutra de 27, ou até o Sutra 30, tá? Depois eu vou estar observando bem, eu vou trazendo no próximo encontro para vocês até onde que se estende. Mas serão encontros muito bonitos, serão encontros muito majestosos, muito gratificantes, não percam, tá? Não percam esses encontros, vai ser prazeroso mesmo, vai ser encontros de intenso prazer estar junto com vocês no meio desses encontros. Vamos então, gente, para a abertura da leitura, Sutra de número 22, no qual nós vamos estar dando sequência, né, aos Yoga Sutras. Olha, é muito complicado para mim falar o sânscrito, mas eu posso deixar aqui para você ver, tá? Eu posso deixar aqui para você dar uma observada na palavra sânscrita. Deixa eu me aproximar mais. Ali, perfeito. Tomara que tenha o foco, né? A minha câmera, ela não é tão boa, ela é uma câmera não para essa finalidade, mas a gente usa ela para essa finalidade, né? Mas eu tomara que você consiga ter lido ali. Mas o que Time nos traz, né, como a tradução, claro que não é uma tradução explícita, ela é uma tradução literal, porque tem muitas palavras sânscritas que não conseguem se traduzir em vocábulo português, ou vocábulo em outras línguas, porque não consegue se achar, né, as definições concretas. Mas diz assim, ó:
Sutra de número 22, da seção 1 de Samadhipada, diz assim: mais uma diferenciação surge em razão da suave, média ou intensa natureza dos meios empregados. Eu vou começar já a leitura, eu vou começar a realizar essa leitura e vamos pedir a você que acompanhe junto com a gente vai fazendo as leituras e as dissertações e as colocações aonde terão que ser dadas, tá? Vamos lá então. Outro fator que indica a velocidade de progresso do yogi é a natureza dos meios que ele adota na percussão do seu objetivo. Ashtanga Yoga de Patanjali menciona somente os princípios gerais dos métodos a ser seguido na liberação da consciência humana das limitações de avidya e na obtenção da autorrealização. Tá? Esse aqui é o primeiro parágrafo, primeira frase, o primeiro parágrafo, né? Então, o que quer dizer aqui? Que ele vem apresentar, né, dentro desses meios de natureza empregadas, a Ashtanga Yoga como um dos meios. Mas está dizendo que você pode buscar por outros meios, que poderiam ser meios mais suaves, mais calmos, vem buscar por outros meios mais médios e meios mais intensos, né? Meios mais intensos empregados. Porque existem vários tipos de yoga, Uma outra definição também para esse sutra seria esta, tá? É verdade que nesse sistema foi traçada uma técnica bem definida para alcançar esse fim. O fim seria a autorrealização, né? No entanto, há diversas partes desta técnica as diversas partes dessa técnica não são rígidas em sua natureza, mas suficientemente elásticas para permitir ao aspirante adaptá-las às suas necessidades, ao seu temperamento e às suas conveniências pessoais. Jamais um sistema destinado a atender às necessidades espirituais de diferentes tipos de individualidades em épocas distintas e com diversos potenciais e capacidades poderia ser tão útil e suportar o desgaste do tempo, caso exige submissão e tão rígida e uniforme linha de disciplina. O valor do sistema do Yoga de Patanjali reside na sua elasticidade e na capacidade de atender às necessidades de diferentes tipos de indivíduos que compartilham o propósito uno e comum de desvendar o grande mistério oculto no interior deles e estão preparados para fazer os esforços e os sacrifícios necessários para consegui-lo. Deixa eu dar uma segurada aqui que a gente vai fazer mais algum comentário. Tu percebe que no início do sutra, no meu introdutório, eu falei dos meios empregados. Aqui ele está mostrando, de uma forma um pouco diferente do meu introdutório, que a Ashtanga Yoga ela é flexível, né? Ela foi visualizada, ela foi criada para diversos tipos de personalidades. Dentro do campo do conhecimento, né, de Patanjali, antes do tratado, já sabia-se que haveriam diversos percalços, né, na vida do praticante. A exemplo, o praticante pode ter uma família, o praticante pode ter que sustentar filhos, o praticante não poderá talvez subir uma montanha e lá naquela montanha se resguardar do mundo que cerca, né? O praticante, em algumas oportunidades, ele pode ter deficiências físicas, né? Ele pode ter vindo com deficiências físicas. O praticante, ele pode ter nascido, emergido, né, em uma sociedade que lhe cobra muitos compromissos, né? Ou uma família que lhe cobra muitos compromissos. Então tudo isso foi visualizado, né? Esses mestres trouxeram um método que é para todas as personalidades, para todos o tipo de pessoas que você possa imaginar e todos os tipos de situações que as pessoas podem estar inseridas, né? Aí vai, né, de você romper os grilhões e as linhas, né, para que isso se vire algo que se transforme isso em sua vida, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Assim, esse sistema apresenta todas as vantagens de seguir uma técnica definida e nenhuma das desvantagens de aprisionamento de um sistema rígido. Olha que interessante. Deixa eu dar uma segurada nessa frase, eu devia ter trazido até ali antes, né? O que isso quer dizer aqui? O que é interessante ver?
porque esse sistema aqui não vai te cobrar você se afastar das pessoas que você ama. Esse sistema aqui não vai te cobrar tu se afastar dos teus afazeres. Esse sistema não vai dizer assim para ti, ó, tu vai ter que abandonar toda a tua família e seguir lá para cima de uma montanha, ficar lá comendo raízes, não, só uma ideia, não estou dizendo que isso ocorra, né? Eu não estou afirmando que sim nem que não. Lá comendo raízes e plantas. Ah, você vai ter que agora abdicar tudo que você faz, abandonar seu trabalho tradicional, abandonar todas as coisas que lhe rodeiam. Isso implica num grande samskara, né? Então tudo isso ele é flexível, e você vai empregar os modos suave, médio ou intenso. Seguindo, embora o sistema de Patanjali permita uma grande amplitude no que concerne os meios que podem ser adotados na realização de um determinado propósito, ainda assim, por ser ele um sistema científico, ele se baseia na adoção de uma técnica bem definida para lidar com os diferentes problemas de sadhana. E onde existe técnica, o progresso ao atingir-se determinada finalidade depende da natureza dos meios empregados. Se queremos ser transportados para um ponto distante, deixa eu dar uma segurada aqui antes de nós seguirmos essa nova linha, que é o se querermos, né, ser transportados. Então ele está dizendo aqui, né, que o sistema do yoga ele é flexível, que o sistema da Ashtanga Yoga, na yoga de 8 membros, ela permite, né, uma flexibilização muito grande, ela foi desenvolvida, ela foi criada para que ela seja disponibilizada a qualquer pessoa, indiferentemente do grau social, indiferentemente do seu grau cultural, indiferentemente da posição no qual ela se encontra, da situação que ela esteja. E aqui ainda diz, e aqui vai dizer, né, ele vai fazer uma colocação de se nós queremos ir para Samadhi, né? E Samadhi é o nosso meio é o nosso objetivo, o nosso ponto. Tudo que vai definir nós chegarmos ao ponto que nós queremos é simplesmente os meios que nós vamos empregar para ir até lá, né? Para ir até a viagem. E aí eu vou dar um exemplo aqui que até mesmo vai ser citado. Uma pessoa que pode ir de um avião, ela foi de modo intenso, ela foi mais rápida, mas tem uma pessoa que pode ir com um carro de boi, ela foi mais devagar, mas o que vai acontecer lá no final da chegada? Todos eles vão chegar, né? Ambos vão chegar. Eu vou fazer o seguinte, gente, nós estamos já fechando essa nossa primeira parte e eu já vou voltar para nós darmos continuidade, né? Aí na segunda parte, no segundo trecho, né? Nós vamos dar continuidade e depois nós vamos fazer o fechamento, né? Desse nosso vídeo encontro, né, de hoje, fazendo a abordagem então do Sutra de número 22, falando desse modo, né, desses métodos, né, dessas razões da natureza dos meios empregados. Você segura aí que já já eu estou de volta com você. Ok, voltando então, e nós dando continuidade já ao nosso tema, eu quero destacar para você então, né, a continuidade desse tema e depois nós vamos fazer um fechamento nesse nosso vídeo. Eu estava falando sobre a questão do transporte, né? Estava falando sobre essa posição do transporte, do objetivo, do ponto que nós vamos chegando e dos meios que nós vamos empregar para chegar até lá. Se queremos ser transportados para um ponto distante, por mais ansioso que estejamos em chegar lá, nosso progresso vai depender de usarmos um carro de boi, um automóvel ou, quem sabe, um avião. Há processos que não envolvem qualquer técnica definida no sentido comum do termo. Em tais casos, a questão dos meios não é levada em conta absolutamente. Por exemplo, se uma pessoa encontra-se no momento de irritação e deseja acalmar-se, pode voltar à sua condição normal, adequando sua atitude, e o que pode ser tão rápido que parece quase instantâneo.
Há certos sistemas de yoga que não envolvem uma técnica sofisticada. Esta senda é baseada na autoentrega, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Nós vamos entrar nessa senda aí, na autoentrega, e está indicada no próximo sutra. Para trilhar tal senda, realmente não há técnica. O progresso aí depende de intensificar ad infinitum uma atividade primária fundamental ou um processo psicológico, seja através do próprio poder inerente, seja com auxílio subsidiário, como um japa. Nós vamos entender o que é um japa também nos nossos próximos encontros, né, nas questões das mantralizações. Nós vamos estar muito lindos nas próximas aulas. Mas então aqui fazendo o fechamento dessa primeira página, né? O que já nos vem trazer de colocação? Então nós temos que entender que tem os meios empregados para como chegar lá, né? Talvez as pessoas vão com carro de boi, talvez uns vão poder ir de automóvel e outros vão poder se deslocar até lá de avião. Mas aqui é interessante ver que por mais velocidade que se tenha, o método para se atingir o Samadhi, ele é um para todo mundo, né? Ele pode ser flexível, ele é aberto, ele é maleável, né, às situações do tempo e do espaço e das situações, né, que estão envolvidas, e sempre vai ser assim, gente, sempre vai ser assim, porque ele é um método criado quando foi atingido o absoluto, né, por grandes gurus. Então ele é flexível, ele é incólume ao todo o tempo, ou seja, ele não se modifica com o tempo, ele é o mesmo que foi criado há 2.000, há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e até hoje é o mesmo método em todas as gerações, em todos os momentos, ele é o mesmo. E ele tem essa flexibilidade, e essa flexibilidade não permitiu que o tempo se apagasse, ou modificasse linha. Claro que as interpretações podem ter trazido um sério agravo, né, a muitos dos Yoga Sutras, interpretações equivocadas, interpretações erradas, mas essas interpretações elas podem ser facilmente corrigidas quando atinge-se a iluminação por esses yogis, né, porque todos nós estamos no caminho, mas aqui quer dizer o seguinte, que os meios que você vai empregar, né, a tua velocidade que você vai empregar até lá, que vai ser o diferencial de tudo, né, que vai ser o diferencial de tudo. Uma coisa que chama atenção também, que você pode também ter esta linha de raciocínio, que aqui ele está dizendo que é tão aberto que você pode empregar outros meios. Então que ele fala assim, ó, um dos meios é pela Ashtanga Yoga, mas nada que diz que você não pode estar experienciando outros meios. Claro que isso tem um custo, de você empregar outros meios e poder cair, muitas vezes, né, num atraso muito grande. Né? Mas vai chegar um determinado momento que você vai autocriando para você, vai amoldando ao teu ser, vai amoldando a tua personalidade, meios. Aí criam-se muitas vezes escolas, né, que não vão muito longe, né, escolas que são pequenas, escolas que não são as escolas amplas, mas são escolas pequenas. Ou seja, a grande escola, né, o grande ensinamento, mas cria-se fragmentações de escolas, gurus que criaram metodologias que funcionaram para eles, que aí busca pessoas com aquelas personalidades semelhantes para fazer que essas metodologias funcionem para elas. Aí cria-se esse organograma social, esse organograma que a gente vê, né, diversas escolas de yoga, elas são criadas, muitas delas válidas com uma validade imensa, outras delas com uma validade limitada, e outras delas dentro dos seus achismos, dentro dos seus equívocos, mas que sejam todas elas respeitadas e todas elas têm que ser amadas, né? Porque se ela realmente existe, passou a existência dentro do plano de Patri, é porque num fundo muito investigativo, ou no fundo das coisas, tem um significado, né? Ela tem uma razão de ser, né? Tem a sua razão de ser. Ela pode estar sendo de laboratório, ela pode estar servindo de autorregeneração, ela pode estar servindo de apoio para um grupo, né? Um grupo de pessoas que ali estão envolvidos. E talvez possa estar trazendo também, né, ensinamentos de forma mais
contundente, né, mais ardil para as pessoas que estão ali envolvidas, ou não, ou pode ser tudo isso meramente o contrário. Aqui ele falou num exemplo, né, se uma pessoa encontra assim um momento de irritação e deseja buscar a calma, pode voltar a esta condição normal, adequando a sua atitude ao que pode ser tão rápido que se parece quase instantâneo. Então, o que ele quer dizer por esse exemplo? O que ele quer dizer com esse exemplo, mencionando o que ele comentou antes? Tudo vai dos meios que se emprega, né? Se eu tenho, se eu posso chegar a um estado de calma rápido, né? Rápido, eu consigo fazer isso quase instantaneamente. Essa entrega, né? Essa entrega, essa busca também pode ser do mesmo jeito. Também pode funcionar quase que instantaneamente. Vai de como eu me amoldo a situação, de como eu consigo dominar-me e como eu consigo entender. Aí que nós temos que buscar, né, dentro do caminho do yoga, esta cessação dos desejos. Nós temos que pegar o desapego. Porque a partir do momento que você consegue se desapegar das coisas, Nossa Senhora, começa os encargos a serem menores para ti também, né? A partir do momento que você começa também a buscar o esclarecimento, a consciência, né? A consciencialização, né? Você começa também a progredir, começa a flexibilizar, começa a ficar mais leves as coisas para você. A partir do momento que a luz começa a se estabelecer dentro de você, é maravilhoso. Talvez hoje, né? Talvez hoje você comece a empregar o seu modo de busca de um modo suave. E eu posso também definir para você que, de certo modo, eu estou em modo suave, né? De certo modo, eu estou em modo suave. Eu não consegui uma atividade intensa, né, média ou intensa. Eu posso dizer para você que estou de modo suave, mas a gente está fazendo aquele trabalho formiguinha, mas nós estamos indo, preparando os sulcos, arando a terra, que quem sabe nos encaminhará para uma atividade média e posteriormente lá mais adiante, né, próximo do fim da personalidade, já na idade avançada, possa virar intenso, né? O importante é dar o primeiro passo, o importante é você caminhar. O importante é você definir para a sua vida que sua vida é o caminho do yoga e se dirigir. Quando você... É incrível isso, gente, é incrível isso. Isso tem que ser muito mais estudado pela ciência humana, porque a ciência espiritualista já tem esse conhecimento. É incrível que quando você coloca aqui, ó, na sua mente, quando você se desdobra para um caminho, indiferentemente do que for o caminho está tão aberto para você quanto você está aberto para o caminho. É incrível isso. Tenta raciocinar essa palavra que eu estou dizendo. Quando você busca querer entrar nessa senda do yoga, quando você busca querer se dedicar à senda do yoga, é incrível de se ver que as coisas vão acontecendo para que você trilhe o caminho. É incrível de se ver. Muitas vezes você se acha num dia assim, por assim dizer, perdido, sem uma informação, e depois a informação chega do nada. Muitas vezes você está desanimado, né? Você está ali tentando executar uma prática, tentando fazer um exercício e não está conseguindo, né? Aí há barulho externo e aqueles zunidos, as pessoas não te deixam silenciar, você se frustra. Mas quando você começa a interpretar que tudo aquilo serve para te trazer exercício, para te fazer tu crescer e tu começa a vencer aquela barreira, você vê que foram criados meios para te facilitar o teu crescimento. Então é incrível, quando você se coloca a caminho, quando você se dirige para o caminho, quando você vai num determinado sentido, o próprio sentido vai também em tua direção. Então, se você hoje está empregando modos suaves, esses modos suaves eles podem virar intensos lá na frente. Como você também, que está no modo intenso, esses modos intensos hoje podem ser suaves lá no futuro. Está entendendo? Mais adiante. Mas o importante é estar abrindo os caminhos. O importante é estar abrindo os sulcos. O importante é você estar caminhando, é você estar se despertando indiferentemente, né?
de qual meios você está empregando, de quais meios. Aqui nós estamos apenas colocando essa diferenciação, né? Porque Patanjali quer nos levar já como introdutório, ele quer nos levar como introdutório a falar de Ashtanga Yoga, da yoga, né? Da Raja Yoga, e ele quer também nos falar da autoentrega, que é um método, gente, que pode ser até mesmo instantâneo, de modo instantâneo, de modo se a pessoa tiver tudo certo, conectado, ajustado, a entrega pode ser até num grau suave, fisicamente, mas ela pode ser largamente, né? Ela pode ser largamente intensa, ela pode ser muito intensa quando ela for, né, vistas nos lados espirituais. Então, assim, ele apenas está trazendo um introdutório para preparar para o terreno, para o assunto, tá? Vamos lá, seguindo então. Retornando à questão de velocidade do progresso, nos casos em que envolve certo tipo de técnica, vejamos como Patanjali classificou os tais chamados meios. Ele classificou eles em 3 classes: suave, médio e intenso, seguindo assim um clássico método de classificação adotado no pensamento filosófico hindu. Sempre que for necessário classificar certo número de coisas pertencentes à mesma categoria e que não se distingue entre si por diferenças bem marcadas, a prática usual é classificá-las de forma ampla, em 3 subtítulos, como foi feito acima. Assim também no Sutra de número 34, onde Vitarkas têm que ser classificados, foi adotado a mesma classificação tríplice. Nós vamos chegar lá, tá, gente, no vídeo 34. Fiquem tranquilos, no Sutra 34. Este, na verdade, é o vídeo da seção 2, né? Vídeo seção 2, 34. Este pode parecer um sistema de classificação estranho, mas um exame mais atento mostrará que, embora não seja estritamente científico, ele é bastante recomendável. É simples, elástico e leva em consideração a natureza relativa dos meios empregados e que pode ser considerado intenso por um yogi em um estágio de evolução, pode parecer moderado e outro mais avançado, mais avançado e movido por um desejo mais intenso. Como eu havia dito, né? Você pode ver que para um yogi, o outro pode parecer suave, mas para um outro, aquele modo suave, para ele já é intenso. O importante é estar no caminho. Agora vamos falar de um outro aspecto, o assunto, mas que não perde em nenhum momento a conotação e não se perde em nenhum momento o ensinamento que aqui quer se trazer, não se perde em nenhum momento a essência do Sutra. A gente pode observar também esses chamados meios empregados, a gente pode observar a forma que a gente vai buscar para atingir Samadhi. A gente sabe que Samadhi está aqui, nessa extremidade aqui, tá? E nós estamos aqui nessa extremidade. Para chegar aqui existem meios, né? Existem os meios a ser empregado. Qual vai ser os meios empregados? Qual vai ser os teus meios? Eu vou usar uma técnica mais tranquila. Tranquilo, vai chegar lá. Eu vou usar uma técnica que eu julgo ser mais mediana para mim, vou chegar lá. E eu vou usar uma técnica mais intensa, né? Vou chegar lá também. Temos que ver isso. Claro que não define quem vai chegar lá primeiro que o outro. Tudo vai em cima dos fatores que a gente estava dizendo. Eu acho que todo o nosso encontro dá para se resumir nessa exemplificação aqui, né, gente? Tudo vai resumir para chegar lá. Tudo vai determinar para chegar lá séries de fatores que vão ter no meio do caminho. Aí eu já comentei antes, né? O samskara da pessoa, né? O samskara acho que é um dos grandes entraves, gente. É um dos grandes entraves, né? Porque o samskara nos traz todas as situações que nós estamos vivendo hoje de nossas vidas. Todas as situações. Aí você vê todas, matematicamente, todas as situações que você está vivendo hoje é o teu samskara. Tudo o teu samskara. Aí você vai ver, né? Talvez o teu samskara te deixe muito limitado, muito preso para você ter elasticidade e flexibilidade para as buscas, né? Para você estar fazendo tuas buscas. Aí você vê, aí você analisa, aí você faz uma análise para cada um de nós. E muitas vezes a gente não tem nem consciência para fazer uma análise, né? A gente pode estar dizendo, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você vai ver, você vai observar
que você se autodenomina assim, você se auto-percebe, se enxerga assim, mas que na realidade não é assim as coisas. E até mesmo as pessoas ao teu redor percebem isso em você, mas você não consegue perceber isso em você, né? Aí você vai ver que não, que ninguém é desfavorecido e ninguém é favorecido. Existe uma balança que ajusta todas as coisas e quer levar ela sempre à estabilidade. Então nós temos que fazer a estabilidade. A própria procura, né, a própria consumação e a procura do yoga é a estabilidade, né? É nós estarmos estabilizados. O que é a supressão dos vícios? Não é fazer a mente estabilizar, não é fazer chitar ficar estável para nós conseguirmos dominá-la. Não é isso os primeiros estágios da procura? Então, ou seja, nós temos que fazer o balanceamento. Sair dos movimentos mais pesados, mais críticos, né? E estabilizar. Pode ver que para o yoga, e quando você começa a estudar yoga, você vai entender que realmente é isso, tanto a felicidade quanto a dor no mundo é a mesma coisa, tudo aprisiona. Então nós temos que buscar a estabilidade. Tudo que você chama de felicidade nesse mundo é prisão, tudo que você chama de dor nesse mundo é prisão. Estar aqui é estar aprisionado, tá? Estar aprisionado. Eu espero, irmãos, que tenha conseguido realmente passar a essência, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a essência desse fechamento, desses sutras. E eu quero dizer para você que assim nós fechamos mais uma sessão. Por que eu chamo sessão? Porque quando eu pelo menos quando eu começo a ler os Yoga Sutras, eu percebo que eles são feitos de etapas. Claro que tudo é uma linha só, mas a gente percebe que um determinado assunto envolve um número de sutras, um outro determinado assunto mais alguns números de sutras, tem um assunto que é um sutra, tem um assunto que se estende a 2 ou 3 sutras, tem uma camada de assuntos que desenvolvem 4, 5 sutras, eu percebo isso, né? Por isso que eu falo sessões de sutras, né? Mas tudo na verdade é uma linha, né? Uma linha tênue, todos eles. E nós começamos, né? Esta nova linha. Nós começamos lá se eu não me falha a memória, foi no vídeo 18, né? E nós seguimos ele. O ciclo 18, 19 era uma sessão. Nós começamos lá no 20, né? No 20, 21 e 22. E agora nós fechamos, né? Esta sessão, no qual nós já falamos em vídeos anteriores sobre os verdadeiros yogis, nós falamos como sabê-los, como entendê-los, como compreendê-los, né? Falamos dos pseudos yogis, aí a gente já veio tratando para você, né? Sobre que o verdadeiro yogi, a verdadeira yoga é fé, é aquela energia, aquela memória, aquele trabalho que tem que ser feito para conquistar algo. Daí nós começamos a entender que nós estamos caminhando para esse detalhe, nós queremos buscar tudo isso, nós temos nos dedicando a tudo isso, nosso desejo aumenta e assim Samadhi vai ficando mais intensamente forte e mais próximo de nós, que é o Sutra 21, o vídeo anterior. E o vídeo de hoje nós falou então dos meios que nós vamos empregar para isso, né? Quais são os meios? Nós vamos empregar meios suaves, nós vamos empregar meios médios ou meios intensos. Aí existe uma série de coisas, né? Uma série de caminhos que aqui não estão mensurados, mas existe Bhakti Yoga, Laya Yoga, Jnana Yoga, existe diversos tipos de yoga, né? Mas nós estamos apresentando a Raja Yoga, que é um caminho também, né? Que é um caminho também, é um meio a ser empregado. Mas nós queremos fazer um fechamento, né? Que indiferentemente do método que você vai empregar, a diferença está no seu entregar-se a esse método. Sabia disso? Que a diferença está em entregar-se a esse método. E muitas vezes a tua personalidade não está afinada a determinado método. Tem que prestar muita atenção nisso. Outras vezes você passa ali, né? E sente que não progride. Talvez um outro método possa fazer isso você seguir adiante. Experiencie-se, né? Eu tenho uma convicção. E essa convicção, eu não sei te explicar, mas é uma convicção minha, que se a Raja Yoga veio em minha vida, não é por acaso, né? Se foi trazido-me pelo universo a Raja Yoga, porque era para ser Raja Yoga, tá? A Raja Yoga. Então eu sigo a Raja Yoga. Mas assim, eu sou apaixonado, né, pela Bhakti Yoga, pela entrega em amor, sou apaixonado por isso. Eu também sei que tenho que desenvolver o meu intelecto, eu tenho que melhorar as minhas práticas, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que encarar ainda, né, os votos, né? Todos eles levando a sério os votos. E aí, irmãos, aí é só crescimento.
Aí é só crescimento dentro do caminho do yoga, tá? Então a gente fez todos esses fechamentos. A partir do próximo vídeo, nós vamos estar entrando em outros assuntos. Nós vamos estar entrando no terceiro caminho. Você lembra que nós comentamos para vocês de 2 caminhos? Né? Nós falamos dentro dos vídeos anteriores, nós falamos de 2 caminhos. Um era a busca pelo esclarecimento, né? Pela consciência, pelo esclarecimento, e o outro desapego, né? O desapego do materialismo, o desapego, né, das futilidades da matéria, para estarmos cada vez mais, né, nos desmembrando desse caminho. Esses 2 caminhos específicos exigem de você dedicação intensa. Mas o terceiro caminho, ele só cobra uma entregar-se a Ishvara Pranidhana, né? E nós vamos entender tudo isso. Esses vídeos aqui, gente, eles começam no Sutra de número 23, esses encontros, e eles vão se estender, acredito eu, que até o Sutra de número 30. Deixa eu ver aqui, se é até o Sutra de número 30. É, isso aí. É o número, até o Sutra de número 30. Então nós vamos ter aí 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nós vamos 29, até o 29. Nós vamos ter 7 vídeos, encontros maravilhosos que vão abordar sobre esse assunto. Olha, vai abrir espaço para dissertações, vai abrir espaço para nós refletirmos, vai abrir entendimento, vai trazer um conhecimento muito grande. Não percam, tá? Não percam tudo isso, que vai trazer, assim, olha, um entendimento de muitas coisas. De muitas coisas. Nós vamos entender a visão da filosofia hindu, nós vamos entender a ideia, né, a vertente das ideias hinduístas, são fantásticas, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Quando eu digo nós, eu quero dizer as pessoas ligadas ao cristianismo, porque todos nós nascemos ligados ao cristianismo, né? Todos nós, só tem um detalhe nisso. Quando eu estou falando cristianismo, preste muita atenção no que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer o cristianismo instalado pelo humano, instalado pela concepção humana, né? Porque quando foi passada as essências do cristianismo, né, desse Bhakta, desse caminho da Bhakti Yoga, esse caminho do amor, o ser humano recebe, a sua consciência capta outra coisa, né? Distorce-a. Há uma grande distorção ainda que a humanidade precisa superar sobre tudo isso, do que esse mestre veio nos ensinar, né? Do que esse mestre veio trazer um verdadeiro Bhakta, né? Um verdadeiro Bhakta que veio falar de amor, veio falar de perdoar, para aliviar os sanskaras, né, do pessoal, para fazer jungir a vontade com a vontade do Supremo, tá? Então, sempre assim, muita atenção nisso. Mas para nós tivemos contato com essa vertente do cristianismo humanizado, tá? Nós tivemos de contato. Quando você começar a ver esses próximos encontros e ter contato com essa filosofia hindu, olha, eu vou usar um ditado daqui, né, do lado ocidental. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É lindo, gente, é fantástico. É transformador você ter esse contato, ter essa visão dessa filosofia. Aí você começará a perceber, né, a ver coisas que nós nunca tínhamos passados para refletir, porque não havia elasticidade para tal raciocínio, né? Não haviam nos trazido essas informações para que nós pudéssemos nos raciocinar acerca do tema. Então, assim, ó, é maravilhoso, tá? Não percam, gente. Nós vamos começar já o vídeo de número 23 falando sobre a autoentrega, né? O que é essa autoentrega? Aqui ele fala a Deus, né? Na tradução, na tradução que o Time fez. Mas a palavra Deus, ela vai limitar muito o que realmente quer dizer essa entrega a Ishvara Pranidhana. E é lindo demais. E eu vou dizer particularmente quando comecei a entender isso, você não começa mais a questionar as coisas da tua vida, né? Claro que ainda o abatimento ocorre, né? O abatimento, a angústia, a tristeza, mas em outro grau, é muito diferente, gente, muito diferente mesmo.
Hoje você encara a situação, você encara o mundo de outra forma, você olha as situações de outro jeito, você passa mais a agradecer, do que questionar. Você entende que há forças, né, forças maravilhosas fazendo um ótimo trabalho, fazendo um trabalho. Você vê a natureza agindo, você sente o despertar. É lindo, gente, é lindo. Tá? Vocês não podem perder. Eu peço a todas as forças cósmicas, eu solicito, né, permissão a todas as forças externas, a todos os gurus, a todos os manus. Eu peço a todos eles que eu consiga receber as canalizações, que eu consiga estar canalizado, que eu consiga estar jungido, afinado com toda essa vertente de ensinamento, por mais espúria que for, e eu consiga passar para você. Que eu consiga dar ela de presente para ti e que você consiga se transformar, que ao final de todos esses, né, que ao final de todos esses 7 encontros você saia diferente. Você saia com sede, você saia com vontade de beber yoga, né? De sair respirando mais yoga. É lindo, gente. Não é o trabalho final, mas é um dos pontos muito lindos. É um dos pontos que eu gostaria de empregar mais em minha vida. Eu gostaria sim de sentar-me aqui com toda a minha família numa roda, sentar com todos os meus parentes aqui, que nós residimos aqui, dividimos o terreno, e passar com eles esses momentos, cantando mantralizações, tocando instrumentos, fazendo, né, subir essa essência, trabalhando as respirações, fazendo Kundalini subir, né, Kundalini subir mesmo e amando a vida. Mas quem sabe um dia, se assim for favorável, todas essas coisas ocorram em nossas vidas, né? Nós temos que estar preparados. Esse é o detalhe. Nós estamos preparados, as coisas acontecem, né? Só vai acontecer para aquele que está preparado. Sempre foi assim. Obrigado, amados irmãos. Estou realizado por fazer esse vídeo. Só no falar isso aqui já me infla, né? Me traz uma sensação muito prazerosa, muito gostosa. Obrigado você por ter compartilhado isso comigo. Até o nosso próximo encontro. Espero que tenha contribuído, né, esse vídeo encontro de hoje para os teus conhecimentos dentro da Raja Yoga. Da minha parte era isso e Namastê.